Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 16, versículo 15 e 16. E disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Vamos orar. Senhor, grande é esse privilégio de estar na sua casa, diante de Ti, ó Deus, diante da Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos trouxe, nos reuniu, e assim como somos, ó Deus, diante da Tua presença, queremos ouvir o Senhor, Pai. Queremos honrá-lo, Senhor, nesta noite, dizer que o Senhor é o nosso Senhor, e para nós é um grande privilégio, Pai, fazer parte da Tua igreja. Por isso ministra, Senhor, pelo Teu Espírito em cada coração. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. O batismo é assim um tema, né? Assim, que nós devemos compreender, não apenas pela letra daquilo que lemos, mas principalmente entender no coração. E para nós entendermos no coração aquilo que Ele quer ministrar, nós precisamos entender a Bíblia assim como ela é, como ela está escrita. Alguém disse que a melhor maneira para nós lermos a Bíblia é lê-la sem preconceito algum. É chegar diante dela pré-conceito, né? Um conceito anterior àquilo que nós estamos lendo. Então, quando a gente lê a Bíblia, assim como ela é, assim nós devemos crer. Isso nos ajuda bastante a compreender a direção que o Espírito Santo de Deus quer dar para o nosso entendimento a respeito de compreendê-la. Então, o versículo 15 diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aqui está uma direção para nós como igreja, nós que pertencemos, né, à igreja, já tivemos uma experiência com Cristo, diz então para a igreja, para ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, tudo aquilo que é criado deve ouvir da palavra, como estamos hoje aqui, todos nós ouvindo da palavra, e é o mandamento do Senhor para nós, igreja. Então, ide por todo mundo, pregue o evangelho. E o evangelho, há nele salvação, há nele direção, há nele vida para transmitir a cada um de nós, para termos condições de viver a vida cristã de uma maneira sadia. Então ele diz: ide por todo mundo, pregue o evangelho. Por outro lado, toda criatura significa toda criatura que tem inteligência. Então, se nós estamos aqui, nós estamos também para ouvir a palavra, glória a Deus. Alguns estão para pregar a palavra, para ministrar a palavra, onde estiver, mas todos nós que aqui estamos também devemos ouvir a palavra. Então, quando alguém abre a palavra e ministra, essa palavra é para ser recebida no nosso coração, como direção, como palavra que tem vida a cada um de nós, porque nós, como criatura do Senhor, precisamos da palavra, tal como ela é. É necessário que nós a ouça, e pela introdução, pela presença do Espírito Santo, que Ele nos capacite, então, a cumprir aquilo que nós aprendemos. O versículo 16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então aqui é uma ordem: quem crer e for batizado será salvo. O que nós ouvimos muitas vezes, que o batismo não tem muita importância, porque diz assim: quem não crer, porém quem não crê, está condenado, está separado de Deus. Então entendemos que o principal para nós é crer no evangelho, mas nós não escrevemos a Bíblia. Assim como ela é, nós a recebemos, e a Bíblia diz exatamente isso: quem crer e for batizado será salvo, de maneira que o batismo ele vai ser uma atitude posterior ao nosso crer. Na verdade, então, nós primeiro cremos no Senhor e depois, então, somos batizados. Então, em outras palavras, diz assim: todo aquele que crê deverá, por instrução da Bíblia, passar pelas águas do batismo, assim como esses jovens e crianças aqui, praticamente adolescentes, estão dando esse testemunho público de que creram no Senhor. Então nós estamos percebendo, através desse gesto, que eles tiveram um encontro com Deus, e hoje quer que toda a igreja saiba que houve uma mudança na sua vida a partir do momento que eles creram.
Então, esse é o testemunho. Então, quem crer e for batizado será salvo. Porém, o que não crer será condenado. Agora, o que significa crer? Essa é a grande questão. Se nós perguntarmos aí fora quem crê, todos creem. Eu posso dizer que até aos 25 anos de idade eu cria. Se alguém me perguntasse, você acredita em Jesus? De fato, eu creio. Sei algumas coisas a respeito dele naquela época, de que ele veio lá em Jerusalém, que ele era judeu, que ele morreu numa cruz. Por fim, eu acredito em toda a sua história. Mas quando ele diz aqui a respeito de crer, é crer em Jesus para a tua salvação. Então eu posso acreditar na existência dele. Se nós pegarmos o livro da Barça, que já não é mais usado, há mais de 20 páginas ali que escreve sobre Jesus. E em nenhum momento desse livro vai contestar a sua existência. Então, de fato, nós cremos que ele veio a este mundo e que viveu ali em Israel. Mas esse acreditar que está dizendo é um acreditar que vem pelo Espírito. Não é um entendimento humano apenas. Não é conhecer a letra, tal como estamos lendo aqui, mas é um acreditar em Jesus, acreditar nele para a salvação da sua alma, na sua pessoa, de quem ele é e o que ele fez. Ele esteve neste mundo, um dia na criação, junto com o Pai e também o Espírito Santo, criou todas as coisas e dentre elas formou o homem. Mas houve um dia que o homem caiu no seu pecado, desobedeceu a Deus, caiu, separou-se da presença do Senhor. Então o homem não tinha contato com Deus mais. Mas Jesus, então, sendo Deus, se tornou homem, veio a este mundo, pregou o evangelho do reino, para que nós tivéssemos a oportunidade de conhecer quem é Deus, e ele veio a este mundo para também, pagar os nossos pecados, morrer pelos nossos pecados, para que a divisão que havia entre o homem e Deus agora fosse concluída na vida de Jesus, na morte de Jesus. Então ele morreu por mim. É diferente. Aqui começa um sentimento diferente. Eu sei que ele existe, mas espera, ele é o próprio Deus que veio este mundo. Ele andou nessa terra, ele pregou ali o evangelho, trouxe o evangelho das boas novas. E dentre esses que pregaram, o evangelho chegou até mim. E quando chegou até mim, foi com o propósito que eu fosse salvo. Sim, é isso que está dizendo. Se você crê em Jesus, mas nesse Jesus que morreu na cruz, há quase 2000 anos atrás, ali ele estava carregando sobre si o nosso pecado. E a barreira que existe entre o homem natural e Deus, for agora cumprida em Jesus, para que você não viesse a viver o dano da segunda morte, mas Jesus morreu no nosso lugar. É esse que eu creio. Então era diferente. Se eu acreditasse que ele existia, tudo bem, não posso como contestar, mas ser o meu Senhor, a partir dali entender que ele morreu por mim, e porque ele morreu por mim, a minha vida agora está entregue a ele, sendo salva por ele. Então é nesse sentido. Eu posso vir à igreja, eu posso ouvir a palavra, eu posso ter tido muito contato com alguém que sabe sobre a palavra, mas há um momento que ele está dizendo assim: se você crê nesse Jesus, que morreu por você ali na cruz, tomou sobre si o seu pecado, cravou naquela cruz, foi sepultado, e você foi sepultado juntamente com ele. Quando ele levantou dentre ali o túmulo, ele levantou em novidade de vida, e você que crê, também levantou-se da morte, agora através da ação do Espírito Santo de Deus. Então é nesse que nós cremos, é nesse Jesus, de fato é assim. Agora, qual é o significado disso? A grande questão é que quando acontece comigo, quando acontece contigo, como um dia aconteceu numa história, aí que eu percebi o que é vida, porque até então eu vivia. Mas a vida está nele. Você crendo nele, você se torna um juntamente com ele, e seus pecados então foram ali entregues, ele morreu a sua morte, morreu no seu lugar, para que você tenha vida. É nesse Jesus que um dia viveu, que é o próprio Deus, é esse aqui que o autor Marcos está escrevendo, ou está passando, como ele fez: quem crer e for batizado será salvo. Mas essa questão do batismo,
Muitas vezes não é entendida, porque alguém pode dizer, falar assim, olha, tudo bem, eu creio, estou na igreja, mas eu não preciso, sabe, assim, de batizar. O que vai acontecer se batizar? Será que eu vou se tornar membro da igreja, agora eu vou ter compromisso, e afinal de contas eu tenho que vir todos os dias, frequentar células, ter um ministério, todas essas coisas que incluem o batismo? Não, não é isso. A questão é uma questão de obediência. Aquele que crê, imediatamente, nasce dentro dele uma vontade de testemunhar da sua fé. É por isso que ele vem até a igreja, não é? E passa pelas águas do batismo, que significa sepultamento deste mundo na qual nós nascemos, e levantando das águas agora para viver em novidade de vida. Agora é certo assim, eu não escrevi a Bíblia, o irmão também não. Então eu creio como está aqui. O que crê e for batizado, esse será salvo. Quando nós falamos em novo nascimento, o que inclui? Que um dia o Senhor te visitou e você percebeu que veio do alto, que é algo totalmente diferente. Ele tocou no seu coração. Quando isso aconteceu, aí então veio a convicção de pecado. Você viu os seus pecados. Quando você vê o seu pecado, bate o arrependimento, porque você está diante de um Deus que é santo. Em vindo esse arrependimento, você percebe também o amor de Deus por você, apesar de todos os pecados que você tem. Você percebe então que Ele o ama. Aí te dá uma vontade tremenda de você conhecer esse Deus. Aí Ele vem pelo seu Espírito e te confirma, sabe assim, no Evangelho, te batiza no corpo de Cristo, Ele te sela com o seu Espírito. E o último passo, então, é você testemunhar dessa verdade. Então, quando alguém está se batizando, ele viveu todo esse processo. Então, o novo nascimento, ele começa ali com uma experiência com Cristo e termina no seu batismo. É bem diferente. É bem diferente do que eu disser, simplesmente quem crê, levanta a mão, e por fim, se você crê, você levanta a mão, mas existe todo esse processo espiritual que conclui com o batismo, é o que diz a palavra. Se nós olharmos toda a palavra, Jesus se batizou. Um dia tinha uma autoridade nesse mundo que era João Batista. Jesus não tinha começado o seu ministério, mas começou o seu ministério no dia do seu batismo. E João disse para Jesus, olha, eu que tenho que ser batizado, não, para que se cumpra toda a escritura, você é a autoridade que eu me submeto. Ele se submeteu e foi batizado, e depois que começou a igreja, todos que iam crendo e se arrependiam e conheciam o Senhor, passava pelas águas do batismo. Então existe essa lógica, é assim que nós cremos como igreja. Então o batismo, ele é muito importante, não apenas por uma questão de de um rito da igreja, ou algo que a gente tem aqui como prática, não. O batismo é a confirmação de que no seu coração Jesus habita e você quer ser de fato uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, você testemunha então da sua fé. Amados, quando me converti, 23 de abril de 80, a igreja estava sendo assim, destruída para construir um novo templo. Então, logo que eu me converti, começou a demolição, e nós fomos então com a igreja congregada num outro lugar, que era um clube ali em Santo André, e ali não tinha batistério. Eu fui me batizar 1 ano e 1 mês depois da minha conversão, mas eu não vi a hora do batismo. Eu queria que chegasse, eu queria ter essa experiência, eu queria muito testemunhar que Jesus era o meu Senhor. E todos ali que estavam, então, disse ali, então, tal Jorge, teve uma experiência com Deus, e agora diz publicamente de que ele é uma nova criatura no Senhor. Então, o batismo, se ele tem uma função natural, aqui um rito, vamos dizer assim, desse simbolismo de passar pelas águas, ele é principalmente uma realidade no mundo espiritual que você testemunha que Jesus Cristo é o seu Senhor e o seu Salvador. Então, por isso, quando nós vemos passando pelo batismo dos irmãos que já passaram, sabe, existe uma realidade. O que é essa realidade? Que o Espírito Santo ainda reside nesse mundo, ainda age em pessoas, ele ainda sopra sobre algumas vidas, só
para sobre todos, mas algum responde favoravelmente e quer de fato passar, então, pelas águas do batismo. É assim, então, que ele diz aqui: quem crer e for batizado será salvo. Salvo de quê? Em primeiro lugar, sabe, da sua condenação eterna. Salvo de maneira que agora, pelo Senhor, você vai viver uma vida guardada e criada pelo Espírito Santo, e o seu passado foi apagado. Essa salvação te dá autoridade para você viver uma nova vida em Cristo, na qual o pecado não pode mais te condenar, e você vai perseverar no caminho do Senhor agora, selado pelo Espírito. Mas se alguém diz: pastor, eu não quero batizar, eu acho que não é importante, porque aqui diz: aquele que crer e for batizado será salvo, mas o que não crer, esse será condenado. Então aqui não está dizendo que batismo é obrigação. Mas o versículo também não diz assim: quem crer e for batizado e não precisa ser batizado, aí será salvo. Não diz. Ele diz que você crê e seja batizado. É uma questão também de obediência à palavra. Mas se alguém não quer passar pelo batismo, eu vou te dizer, o que pode pensar, esse que assim pensa, de chegar um dia no céu, quando o simples ato de obediência não lhe é importante. Se Ele é o teu Senhor, é uma questão de obediência à direção da palavra. Não é imposição da igreja, da denominação, dos líderes que é cristão, é obediência à palavra. Eu posso ser salvo no Senhor, mas o que Ele me pede? Dê testemunho público. Ah, não, testemunho público não, sabe? Eu acho que não, por causa do mau entendimento a respeito do batismo. Agora, se obedecemos no pouco, simplesmente o Senhor nos abençoará no muito. Mas se formos resistentes nesse pouco da desobediência, você pode ter razão no teu entendimento de não querer batizar. Por 1000 razões você pode pensar assim, mas eu quero pensar como Jesus pensa, como Deus vê. Às vezes nós somos rejeitados, discriminados, separados de grupo, isso dói bastante. Você se sente mal no ambiente na qual você não é bem recebido. Agora, como se sente o Senhor quando nós simplesmente dizemos, numa ordem como essa: não vou viver como eu acho que devo, vou seguir as minhas próprias convicções? Também machuca o coração de Deus. E todo dia Ele é afrontado, no mundo todo. Então Ele olha assim, de todas as coisas que Ele fez, Ele juntou um povo, esse povo conheceu o Senhor. Agora esse povo separado, ele vai ter agora uma experiência espiritual, que será então através do selo do batismo. Ele passa pelas águas, e obediência ao Senhor, então nós nos batizamos. Esse é o significado assim do batismo, é crer em Jesus e ser batizado. Por isso que a igreja promove momento como esse, de passar aqui pelas águas do batismo. Em Atos capítulo 8, se dá para colocar, capítulo 8, 36 a 38, há um exemplo aqui, em que Felipe, ele está, Atos 8, número 36, Felipe está caminhando lado a lado com o eunuco que esteve em Jerusalém, ele estava fugindo da perseguição de Jerusalém, e no caminho ele encontrou esse eunuco. Então, versículo 36, fala assim: seguindo eles caminho afora, chegando ao certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui a água, que impede para que eu seja batizado? Filipe então respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Se você crê de todo o coração, é lícito que você passe pelo batismo. É importante, tem um significado muito importante, se você crê. Agora, qual é a grande questão? Essas pessoas que aqui estão, esses irmãos, eles são acompanhados pelo líder de célula, tem aprovação dos seus pais, tem testemunho da igreja, de que são pessoas comprometidas no Senhor. Então, se você crê, é lícito que você passe pelas águas. Então, isso quer dizer que a igreja do Senhor, ela tem autoridade em fazer esse ato do batismo, tão somente porque ela é a igreja que é autoridade no Senhor, mas principalmente porque
vemos que houve vida e transformação na vida desses que estão passando pelas águas. Glória a Deus. Então, a testemunho dos pais, a aprovação. Minha filha se batizou com 9 anos, o Jonatas também se batizou com 9 anos, e o que nós cremos? Que ele obedeceu a palavra, e a partir daí então, também, o Espírito Santo foi conduzindo, e conduzindo dia a dia, simplesmente porque obedeceram. Aí é aquela questão de que o Senhor assume a responsabilidade sobre você. Agora Ele está te direcionando por toda a sua vida, aonde você estiver, tão somente por um ato de obediência. Portanto, o batismo em si não salva, mas um coração obediente à palavra do Senhor, certamente tem a bênção do Senhor sobre a vida dele. Então aqui ele estava indo, olha, se você crer, é lícito que você batize. Não quer dizer, abrir um parênteses, sabe? Nós, como igreja, nós não podemos negar o batismo. Nossa função é essa. Se alguém chegar, pastor, quer ser batizado, por fim, tudo bem, está certo que tem aqui um conselho, a gente passa pela profissão de fé, mas não podemos negar. Mas é interessante que aquele que passa pelas águas, ele tem a convicção de que ele é um com o Senhor, que ele tem uma nova natureza no seu interior, uma natureza divina. Irmãos, eu tenho 42 anos de convertido, estou aprendendo. Ixi, tanta coisa que eu tenho que aprender. Muitas delas, eles também, mas jamais sozinho, aonde estiverem. Vai sair para trabalho, vai sair para a escola, aonde estiver, o pai, sabe, a família tem essa convicção, ali está um menino, mas sobre ele o Espírito Santo de Deus. É um menino que crê, é um menino e uma menina que obedece, que segue o Senhor, uma jovem mulher que segue o Senhor, sobre ela tem o Espírito Santo. Por isso, então, é lícito, sabe, passar pelo batismo. E ser salvo, então, é salvo dos seus antigos pecados, sendo salvo hoje dos erros que nós temos, o Senhor nos convence, e salvo também dos erros do futuro, que certamente o Espírito Santo vai trazer sobre nós, sabe, a convicção do certo e errado, e você não vai conseguir mais sair do caminho do Senhor, porque Ele te abraça. Simplesmente, você não consegue pecar. Se alguém pergunta, Jorge, como é você com o mundo? Eu falo, eu estou estragado. Eu estou estragado, não adianta, eu não consigo ir mais lá para o mundo, porque não consegue. Somente por conta de um ato de obediência. Aí então o Senhor nos leva a essa conclusão. Então diz aqui algumas coisas, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Quero dizer para vocês, creiam nele até o fim. Até o fim, creiam nele. Acredite na sua humanidade, que ele vê este mundo como sendo o próprio Deus, se fez homem e se uniu contigo um dia através ali da sua conversão. Acredite que também ele é divino. Essa palavra são palavras do Senhor. Ele é um ser divino, espiritual, não é de homem algum. A Bíblia que está inspirada pelo Espírito. E ele diz, quem crer e for batizado será salvo. Amados, de todas as palavras que tem na Bíblia, talvez não haja alguma que seja tão importante quanto crer. É uma pequena palavra, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Se você crer no Senhor, se você crer no seu sacrifício, se você crer que Ele veio a este mundo para te direcionar, se tão somente crer, você vai viver a vida eterna, que começa aqui e por fim, por ser eterna, você não perde, porque a vida que você recebe, ela é eterna, e é isso que Ele promete aos seus filhos que são obedientes. Então, creia também no sangue de Cristo vertido como preço suficiente para apagar os seus pecados, e creia também que você pode viver hoje a vida eterna, que a vida eterna está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. É o que nós queremos hoje, sabe, agradecer a Deus por esses que estão passando pelas águas, e alguns outros irmãos que estão vindo aqui congregar conosco, que para nós é um motivo de grande alegria. Mas o batismo, ele é muito importante. Sabe, vai nessa direção.
Irmãos, da minha conversão até o batismo, eu passei muita luta. É como se uma luta interior muito grande, arrastando para você não concluir com o batismo. Por isso que ele diz, se você for batizado, você venceu. Venceu o mundo, o Senhor reinou no seu coração, e toda aquela opressão, sabe, que o inimigo faz para te afastar, para te fazer desistir, certamente foi rompida, porque você chegou até o batismo. Então hoje para nós como igreja, é um privilégio muito grande participar desse momento, mas para esses que aqui estão, pode ser o dia mais importante da vida de vocês. Em primeiro lugar, o dia do novo nascimento, dia da conversão. Segundo, dia do batismo. Jamais vocês vão esquecer, jamais na sua história. É o dia que é selado no mundo espiritual, sabe, a vossa conversão. Tão somente por quanto da obediência. E a obediência nossa como igreja também. Estamos caminhando, vendo o Senhor agir e queremos participar desse momento. Glória a Deus. Amém. Bem simplesinho, algo sobre o batismo. Mas eu quero te desafiar assim, sabe, irmão? Creia na palavra. Creia em tudo que está escrito, tal como ela é. Sabe, não faça muito questionamento, sabe, foi o homem que escreveu, não sei, papel branco recebe qualquer tipo de letra, não é. A vida do Senhor Jesus está na palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Você quer conhecer Jesus? Conheça a palavra. E na palavra diz, se você crer e for batizado, será salvo. Fica então esse desafio a todos, que de repente tem alguma barreira quanto ao batismo, mas certamente o Senhor vai te direcionar para um dia essa disposição, e nós como igreja queremos estar por perto para abençoá-lo, se assim for. Glória a Deus.